A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 8, que tem como título O Avivamento Espiritual no Mundo. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2023 e agora na lição número 8 vamos tratar sobre esse tema um pouco mais amplo, falando dos avivamentos que aconteceram em alguns períodos da história. Então, se você é professor do EBD, já estudou a revista, já leu o conteúdo, sabe do que eu estou falando. E aqui nesta aula, que é a aula de destaque do EBD em Foco, eu vou destacar alguns pontos importantes aqui dessa lição, para que nós possamos nos aprofundar e ministrar uma aula de excelência. Eu convido você a assistir essa aula até o final. Vou apresentar aqui um material de qualidade para você aprender mais sobre o tema da lição. Se você é acostumado a assistir o nosso vídeo aqui de destaque, percebeu que tem algo diferente. O formato do vídeo está aqui um pouco diferente. Estou fazendo um teste para ver se fica bom. Porque às vezes eu tenho material extra para mostrar, um PDF, um slide, print de algum livro, algo que enriquece a aula e fica um pouco ruim eu fazer isso separado para depois editar. Então eu resolvi fazer aqui tudo junto e aí depois você me diz se gostou ou não desse formato. Tá certo? Então eu conto aí com a sua ajuda, com seu feedback com relação a esse formato de aula. No formato que eu estou falando é que aparece esse quadradinho com minha imagem do lado e do outro lado um PDF, um slide, alguma coisa. Vamos lá. A lição número 8, ela tem aqui um texto áureo, que é Ezequiel, verdade prática, que é bem interessante, mas eu quero falar aqui sobre a leitura bíblica em classe. Essa leitura bíblica em classe escolhida aqui, Ezequiel 37, de 7 a 10 e 47, de 1 a 5, depois versículo 9, enfim, é uma leitura um pouco quebrada. Eu particularmente não gosto muito de leitura assim, mas é uma leitura do Antigo Testamento, do profeta Ezequiel, que inclusive nós temos aulas aqui sobre essas duas passagens. Foram lições da revista anterior que nós tratamos sobre Ezequiel 37, Vale de Ossos Secos, e Ezequiel 47, que fala do rio que flui ali do templo, que nós entendemos essa profecia de Ezequiel 37 lá no milênio, uma referência ao milênio, seria o templo do milênio, tem um rio que flui e promove bênçãos ali na época do milênio. E Ezequiel 37 está falando da restauração de Israel. A gente tem aqui uma passagem muito conhecida que realmente muitas vezes é usada para falar de avivamento. No entanto, eu particularmente não gosto muito dessa abordagem. O escritor da revista, ele colocou aqui, a gente respeita, a gente segue isso, o tópico 1 da revista. Se você estiver com sua revista e já leu, observou que o tópico 1 é sobre essa passagem, no caso, essas duas passagens de Ezequiel. E, assim, eu acho que ficou um pouco fora de contexto. Eu não vou aqui me prender a essas passagens, e já fiz isso no primeiro vídeo. Inclusive, você pode assistir o primeiro vídeo, que é um vídeo com slide em PowerPoint. Esse vídeo você vai ter ali uma aula completa, passando por cada tópico e subtópico, e o slide você pode adquirir no nosso site ebdemfoco.com e usar na sua igreja. Se você, professor da EBD, tem como usar um slide na igreja, seja com a TV, seja com data show. Eu já vi gente usando até com tablet, coloca o tablet num pedestal e vai passando o slide. Enfim, se tiver como você usar o slide na sua igreja, no nosso site nós temos o slide completo da lição para você ministrar a aula. E nesse vídeo eu expliquei essa passagem aqui, falei, segui aqui a revista e deixei na descrição dele 2 vídeos explicando essa passagem da revista anterior, que é sobre Ezequiel. Vou deixar aqui nesse vídeo também para você estudar. Então, eu quero estudar sobre Ezequiel 37 e 47. Assista os vídeos que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui. Basta você rolar a página para baixo no YouTube, aí você clica em mais e você vê a descrição e tem os links lá. Eu vou direto para o tópico 2, que fala sobre o grande avivamento no mundo. E aqui no tópico 2, a gente tem alguns avivamentos citados assim que aconteceram. Esse aqui, na Alemanha, por volta de 1722, do Conde de Zinzendorf. Aqui coloca a Alemanha, mas naquela época a divisão dos países não é a mesma dos dias de hoje. A região lá era chamada de Morávia, região da Morávia, e essa região ela é hoje a República Tcheca, fica bem no centro da Europa, e esse avivamento do Conde de Zinzendorf acontece no ano 1722, cerca de 200 anos após a Reforma Protestante, depois de Martinho Lutero, tudo aquilo, depois de João Calvino, enfim, é um avivamento que
já é um período que o evangelho já se espalhou por toda a Europa, já tem vários missionários. E aqui, na história do Conde de Zinzendorf, eu quero só destacar algo em relação ao que eu falei na aula anterior, que é sobre a reunião de oração que aconteceu lá. Eu até citei essa reunião, depois eu fui dar uma estudada e procurar compreender melhor e saber se realmente foi verdade. E todas as fontes indicam sim que essa reunião durou mais de 100 anos. Todos os dias tinha gente orando, era um revezamento. Orava uma hora, saía, entrava outra, orava uma hora, saía, ou orava 2 horas, 3 horas, não sei. Mas sempre tinha alguém orando naquela comunidade. E ali eles passaram 100 anos realizando essa oração contínua. Foi algo extraordinário nessa comunidade. O Conde de Zinzendorf, ele valorizava muito a comunidade, a congregação. Ele acreditava que Cristo estava presente na congregação através da união com os irmãos. Ele também foi o primeiro a enviar missionários para outras regiões. Então, assim, esse avivamento, ele merece esse destaque. Tem um material para download aí sobre o Conde de Zinzendorf, que você pode baixar e dar uma lida e se aprofundar na história dele. Aqui nesse vídeo, eu vou enfatizar mais o avivamento de John Wesley, a vida de John Wesley. Vou falar dos outros, mas o meu destaque aqui vai ser para John Wesley. E no final do vídeo, eu vou falar sobre a questão racial do avivamento de Paran e de William Seymour. A questão racial é porque nos Estados Unidos, na época dos avivamentos pentecostais, existia uma segregação racial muito grande nos Estados Unidos, entre negros e brancos, existia esse conflito social, e isso teve uma relação muito forte com o movimento pentecostal. Eu vou tratar dessa questão no final, vou deixar para a segunda parte do vídeo. Então, na primeira parte, eu vou citar aqui os avivamentos aqui da lição e vou destacar o de John Wesley, que é o próximo tema aqui do tópico 2. Né? Na letra A aqui fala do Conde de Zinzendorf e na letra B fala da Inglaterra, que é de John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Eu vou pronunciar assim o nome dele, eu já vi algumas pessoas falando Whitefield e outros falando Whitefield. Eu vou falar White, né? Vamos supor que seja essa a pronúncia correta. John Wesley e Charles Wesley eram irmãos e eles tiveram papéis importantes na Inglaterra nessa época. Porque, assim, a igreja na Inglaterra, ela teve um processo um pouco diferente da reforma protestante. Tá? Foi algo relacionado ao rei da Inglaterra, que, enfim, de forma resumida, ele queria casar de novo, a igreja católica não permitiu, e ele acabou separando a igreja católica e fundou ali a igreja da Inglaterra, que é conhecida como anglicana, igreja anglicana. Eles eram crentes, uma igreja organizada e tudo mais, só que John Wesley, ele começou a se preocupar com a vida pessoal dele, a santidade dele. Porque as pessoas falavam assim, sou crente, sou salvo. Aí ela ia para a igreja, assistia o culto, voltava para casa, continuava sua vida normal. Não tinha aquela preocupação de uma vida de oração, leitura da palavra, santidade, se afastar das coisas pecaminosas, não tinha nada disso. Basicamente, as pessoas viviam um formalismo religioso muito exagerado, e ele viu nisso algo problemático. Falou, não, isso não está certo, a vida cristã deve ser algo que tem que ser levado a sério, eu tenho que levar a minha vida a sério, o compromisso com Cristo. E, assim, ele foi criado em uma família que conduziu ele nessa vida de santidade. Eu vou abrir aqui um PDF que fala um pouco da vida de John Wesley, eu acho que vale a pena a gente dar uma estudada de forma mais profunda na vida dele. Vou disponibilizar isso aqui para download, é um trecho de um livro, e a gente vai estudar um pouco aqui sobre a vida de John Wesley. Eu acho melhor a gente focar em um específico e aprender uma lição sobre ele, do que falar de todos de maneira superficial. Então, eu optei por falar de John Wesley, mas você poderia optar aí para falar um pouco do Conde de Zinzendorf, ou quem sabe de William Seymour. Você poderia se aprofundar na vida de qualquer um outro citado na lição. Eu gosto muito da história de John Wesley. Aqui no PDF, tocha tirada do fogo. Porque assim, teve um acontecimento na infância dele que a casa dele pegou fogo. Aí ele foi salvo dessa situação problemática debaixo de oração. Todo mundo saiu da casa e ele não saiu, ele continuou dormindo, até que ele acordou, né? E aí
né, os homens salvaram ele. O menino foi levado pelos intrépidos homens que o salvaram, né, para os braços do pai. Então aqui eles levaram e salvaram John Wesley no meio daquele fogo, né, a casa pegando fogo, e ele, né, quase que ele morre ali. E a partir dali a mãe dele percebeu que ele tinha um chamado para fazer a obra. Deus tinha algo na vida de John Wesley. Então assim, ela começou a trabalhar isso na vida dele. Vamos falar um pouco da mãe de John Wesley, que é Susana. Tá? Não tem como falar de John Wesley se não falar da Susana. A Susana era filha de um pregador, ou seja, ela já vinha de uma família crente e ela casou-se com o Samuel Annesley, tá? No caso foi o pai de John Wesley, então o pai dele chamava Samuel e a mãe Susana. E ela era a 24ª filha de uma família de 25 filhos. Olha só, imagina isso, 25 filhos e ela era a 24ª filha. Ela já vinha de uma família grande e ela também constituiu uma família grande. Tá? João Wesley, ou John Wesley, observe que John é o nome inglês e João é o nome português. Eu vou usar os dois aqui, uma hora John, outra hora João. Então, John Wesley era o 15º filho de 19 filhos de Samuel e Susana Wesley. Então, observe que, né, mais uma família grande, né, o povo tinha muitos filhos naquela época, e esse filho ele foi criado aos pés do Senhor. Eles souberam muito bem organizar a família para que todos os filhos entendessem a palavra de Deus. Vamos ver esse trecho aqui, ó. Adam Clarke, que é um comentador da Bíblia, ele diz o seguinte: eu nunca li nem ouvi falar de uma família, não conheço nem existe outra, desde os dias de Abraão, de Sara, de José e Maria de Nazaré, a qual a raça humana deve tanto. Ele está se referindo à família de John Wesley. O que essa família tinha de especial? Olha só o que eles faziam ali para que os filhos aprendessem a palavra de Deus. Os meninos do lar de Samuel Wesley aprenderam o valor que há em observar fielmente os cultos. Não há em outras histórias fatos tão profundos e atraentes como o que conta acerca dos filhos de Samuel e Susana Wesley, pois antes de saberem ajoelhar-se ou falar, eram instruídos a dar graças pelo alimento, por meio de acenos apropriados. Logo que aprendiam a falar, repetiam a oração dominical de manhã e à noite, e eram ensinados também a acrescentar outros pedidos conforme o seu desejo. Ao chegarem à idade própria, um dia da semana era designado a cada filho para conversar sobre as dúvidas e dificuldades. É claro, como eles tinham muitos filhos, eles organizavam isso. Então, cada filho tinha um dia da semana que sentava com o pai para conversar. Falar: papai, eu tive essa e essa dificuldade, eu preciso de ajuda nisso e naquilo. Eu acho que isso era algo muito aberto, uma conversa muito aberta, para que eles pudessem tirar dúvidas com os pais. Então, isso aqui foi algo muito bom na vida de John Wesley. Avançando um pouco mais aqui o PDF, vamos aqui falar da vida dele depois de grande, quando ele saiu para estudar. Então, depois de estudar 6 anos em Charterhouse, Wesley cursou em Oxford, tornando-se proficiente em latim, grego, hebraico e francês. Ele era muito estudioso. Não era uma pessoa que não se importava com leitura. Não. Ele lia muito, ele estudava muito, mas não foi o intelecto o diferencial na vida de John Wesley. Comecei a reconhecer que a religião verdadeira tem sua fonte no coração. Reservei 2 horas todos os dias para ficar sozinho com Deus. Participava da ceia do Senhor de 8 em 8 dias. Guardei-me de todo o pecado, quer de palavras, quer de atos. Assim, na base das boas obras que praticava, eu me considerava um bom crente. Olha só, John Wesley, ele se preocupava com a vida de santidade dele. 2 horas por dia era reservada para Deus, para oração, jejum e leitura da palavra. Enquanto eu estudava em Oxford, ajuntava-se ali um pequeno grupo dos estudantes para orar, estudar as escrituras, juntos diariamente jejuar às quartas e sextas-feiras, visitar os doentes, encarcerados e confortar os criminosos na hora da execução. Todas as manhãs e todas as noites, cada um passava 1 hora orando sozinho em oculto. Então ele tinha um grupo para estudar a palavra, para evangelizar, visitar os doentes, visitar os presos. Eles tinham uma vida cristã prática. E os principais que destacaram desse grupo foi o John Wesley, o Carlos Wesley, que é o Charles Wesley, né, como coloca aí a tradução do nome dele, e o George Whitefield. Esses 3
foram grandes pregadores, cada um se destacou em uma obra específica. John Wesley falou mais de santidade, Carlos Wesley foi um grande escritor, escreveu vários hinos, e George Whitefield se tornou um comovente pregador ao ar livre. Mais um detalhe aqui da vida dele, as primeiras 3 horas do dia eram dedicadas à oração e estudo das escrituras. Então, assim, ele levantava 4 horas da manhã, todos os dias, de 4 às 7, era dedicado à oração e à leitura da palavra. Ele fez isso a vida inteira. Ele se dedicou assim a vida inteira. John Wesley, ainda novo, resolveu sair da Inglaterra e evangelizar na América. Foi a época que as pessoas estavam indo para a América, Novo Mundo e tudo mais. Ele foi para o estado da Geórgia e lá ele resolveu pregar, fazer a obra. E segundo o material que eu estudei, fora a parte esse aqui, diz que lá ele encontrou um moraviano, alguém que participou do avivamento do Conde de Zinzendorf. E lá com esse crente, com essa tradição moraviana, né, do avivamento do Conde de Zinzendorf, ele teve algumas conversas e ele resolveu tomar uma atitude diferente na vida dele. E isso mudou muito a vida de John Wesley. Mas vamos ver esse trecho aqui que ele fala sobre a pregação dele lá na Geórgia. Faz 2 anos e quase 4 meses que deixei minha terra natal para pregar Cristo aos índios da Geórgia. Entretanto, o que cheguei a saber? Ora, vim saber que eu menos esperava. Fui à América para converter outros, mas nunca fora realmente convertido a Deus. Olha só o nível de humildade de John Wesley. Ele fazia tudo isso que a gente falou até agora há pouco. Orava de madrugada, lia a palavra, visitava os doentes, fazia tudo. E mesmo assim, ele sentia que ainda não era convertido. Talvez ele estava exagerando, talvez ele realmente estava exagerando nessa questão de eu preciso melhorar cada vez mais. Mas foi lá que Deus tocou de fato no coração dele e ele resolveu dedicar-se mais e mais à pregação do Evangelho. Ele considerava que a ida dele aos Estados Unidos, América, foi um fracasso. Mas, na verdade, isso mudou a vida dele, porque Deus tinha uma obra para ele lá na Inglaterra. Avançando mais aqui, vamos falar um pouco sobre esse comportamento dele durante a sua vida. Um pastor prega em média 100 vezes por ano, mas John Wesley pregou cerca de 780 vezes por ano, durante 54 anos. 780 vezes por ano, considerando que o ano tem 365 dias, ele pregava em torno de 2 vezes por dia. Considerando que ele não pregava todo dia, vamos supor que ele não pregava todo dia, pode-se dizer que os dias que ele pregava 3 vezes. 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, talvez um dia ele pregava 1 vez, mas durante o ano dava 780 vezes, uma média aí. Estou fazendo um cálculo de cabeça rápido, tá? Uma média de 2 pregações por dia. Foi algo extraordinário que ele fez durante 54 anos. Multidões de perdidos, assim, tornavam-se novas criaturas em Cristo Jesus nos cultos de John Wesley. Muitas vezes, os ouvintes eram levados às alturas de amor, gozo e admiração. Recebiam também visões da perfeição divina e das excelências de Cristo, até ficarem algumas horas como mortos. Não sei o que isso está querendo dizer aqui, mas é bem provável que o poder de Deus era tão extraordinário que as pessoas caíam no chão e ficavam meio que desmaiadas por causa desse poder. Isso aqui foi antes do movimento pentecostal. Avançando mais um pouco, John Wesley não somente pregava mais que os outros pregadores, mas os excedia como pastor, exortando e confortando os crentes e visitando de casa em casa. Ele vivia uma vida plena no Evangelho e na obra servindo, na diaconia. Ele não somente pregava, mas ele visitava, exortava, aconselhava. Olha só mais esse trecho aqui, ó. Esse homenzinho que andava 7.000 quilômetros por ano ainda tinha tempo para a vida literária. Leu não menos que 1.200 tomos. Não sei se tomos é uma referência a um livro, né? Mas, enfim, a maior parte enquanto andava a cavalo. Escreveu uma gramática hebraica, outra de latim e ainda outra de francês e inglês. Serviu durante muitos anos como redator de um jornal de 56 páginas.
Então ele escrevia muito, ele lia muito, ele tinha muito conhecimento. E aqui nesse trecho fala algo interessante, que ele escreveu livros sobre filosofia natural, ele escreveu livros sobre história da igreja, 4 volumes, ele publicou livros sobre a história de Roma, sobre a história da Inglaterra, publicou livros sobre medicina e livros sobre música para os cultos. Tá? Olha só que algo extraordinário. Depois da sua experiência com Fetterlane, ele e seu irmão Carlos escreveram e publicaram 54 inários. Disse que ao todo escreveu mais que 230 livros. Então assim, a gente vê falar de John Wesley, a gente pensa assim, foi alguém que usado por Deus no grande avivamento. Mas a gente não para pensar nos detalhes da vida. Alguém que escreveu mais de 230 livros. É difícil ler 230 livros. Imagina escrever 230 livros. Dizem que ele era baixinho, tá? Aqui fala um homenzinho, né? Um homenzinho que andava 7.000 quilômetros por ano. Ele tinha cerca de 1,64 m. Tem um trecho que fala aqui da altura dele. Então ele não era um homem que chamava a atenção pela pompa, pelo tamanho, pela riqueza, nada disso. Ele era um homem franzino, baixinho, mas era cheio do poder de Deus. Aqui nesse trecho fala um pouco da qualidade de vida que ele tinha, por que ele chegou aos 86 anos de idade saudável, pregando. Como que alguém consegue isso? Aí ele colocou aqui que ele sempre se exercitava ao ar fresco, mesmo doente ele não perdia a noite de sono, procurava sempre dormir bem, e ele tinha o costume de orar às 5 da manhã, por mais de 50 anos. Olha o segredo aqui da longevidade, da saúde, da qualidade de vida. E quase nunca sofria de dor, desânimo ou cuidado durante a vida inteira. Alguém pode pensar assim, então basta nós sermos fiéis a Deus, orar e tal, que a gente nunca vai ter nenhum problema de saúde. Não, Deus trata com cada um de maneira diferente. Charles Spurgeon, que foi outro grande pregador lá na Inglaterra, ele tinha depressão. Tinha momentos que ele tinha crise de depressão, por causa de alguns eventos que aconteceram na vida dele. Aconteceu algo lá na igreja de Charles Spurgeon que deram um alarme falso de incêndio, as pessoas saíram correndo e algumas pessoas morreram pisoteadas. Isso mexeu com o psicológico de Charles Spurgeon. Então, mesmo sendo crente, grande pregador, ele ainda sofria de depressão. É uma doença, tá? A depressão é uma doença. Já John Wesley não teve esses problemas. Então, cada pessoa Deus trata de uma forma diferente. Mas aqui a gente tem algo a aprender com John Wesley. Ele passava 2 horas diariamente em oração e muitas vezes mais do que isso. A gente já falou isso várias vezes, né? Mas isso é destacado aqui nesse texto. Um certo crente que conheceu ele diz assim, considerava a oração a coisa mais importante da sua vida e o tenho visto sair do quarto com a serenidade de alma visível no rosto até quase brilhar. Então, assim, ele orava, ele sentia a presença de Deus e ele vivia uma vida plena diante de Deus. Agora há pouco eu falei que ele viveu até os 86 anos, na verdade ele viveu até os 88 anos. Ele morreu 2 de março de 1791. Nesse trecho aqui fala do funeral dele. Calcula-se que 10.000 pessoas foram ao funeral, passaram onde ele estava lá sendo velado. E esse trecho aqui é muito importante para a gente encerrar. Fala assim, John Wesley nasceu e criou-se em um lar onde não havia abundância de pão. Com a venda dos livros da sua autoria, ganhou uma fortuna, com a qual contribuía para a causa de Cristo. Ou seja, ele doou tudo para a obra de Deus. Ao falecer, deixou no mundo 2 colheres, uma chaleira de prata e um casaco velho. E dezenas de milhares de almas salvas em épocas de grande decadência espiritual. Então esse foi o legado, essa foi a herança que ele deixou. Ele não deixou riqueza, ele não deixou dinheiro, ele deixou uma grande quantidade de livros publicados, ele deixou almas salvas. Isso aqui é algo extraordinário. Nós não podemos negar o legado que John Wesley deixou para o movimento pentecostal hoje, movimento pentecostal. Nós somos muito influenciados pela teologia de John Wesley, pela vida de John Wesley. Depois que ele morreu, o movimento que ele criou foi chamado de metodista, por causa da questão do método. Ele era muito metódico, tinha horário para fazer tudo. E quem seguia ele, quem acompanhava as pregações e tudo mais, seguiam a rigor essa metodologia. Vou orar tal hora, vou ler a Bíblia tal hora. Eles ficaram conhecidos como metodistas e depois da morte dele foi criada a Igreja Metodista.
Então tem a igreja wesleyana, metodista, enfim, eles seguem a teologia de John Wesley. John Wesley, em vida, ele não queria abrir uma nova comunidade cristã, uma nova denominação, nada disso. Ele foi um reformador dentro de uma igreja que já era uma igreja evangélica. Talvez não era o desejo dele de criar algo fora a parte, foi criado. No entanto, a teologia de John Wesley transcende, né, a igreja metodista. E nós somos muito influenciados por essa teologia. Felizmente, devido ao tempo, não dá para a gente detalhar muito aqui, mas o arminianismo de John Wesley foi uma das marcas que ficou principalmente para as igrejas pentecostais. A maioria das igrejas pentecostais hoje são arminianas devido à influência do metodismo, do wesleyanismo, como alguns preferem falar. As igrejas metodistas e wesleyanas, elas são arminianas e elas influenciaram também o movimento pentecostal, a Assembleia de Deus, principalmente. Então eu vou encerrar aqui sobre o John Wesley. Eu acredito que já falei bastante desse grande homem. Bem, agora eu vou falar sobre o movimento pentecostal. Vamos voltar aqui para a nossa revista. A revista, ela diz assim, no tópico 2.3, Raízes do Avivamento Pentecostal. Aqui no tópico 2.3 fala do Charles Fox Parham. Charles Parham foi um grande pastor, pregador, pregava bastante também, estudioso da Bíblia, teólogo, e ele protagonizou um dos movimentos da época relacionado ao pentecostalismo, a essa questão de acreditar no dom de línguas, as profecias, enfim, os dons espirituais para os dias de hoje. Não foi um movimento isolado, houve vários movimentos, mas pode-se dizer que o movimento do Parham foi o que se destacou. Eu vou pronunciar o nome dele assim, Parham, não sei se é Parham ou Parham, vou falar Parham, tá bom? E esse movimento, ele se expandiu. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele. E o William Seymour, que era negro e era pastor também, ele ouviu falar desse movimento, participou e começou a acreditar no batismo com o Espírito Santo. E aí ele começou um movimento que é o que nós conhecemos hoje como movimento pentecostal. Assim, alguém pode questionar, por que que a gente não diz que o Parham foi o primeiro, em vez de dizer que o William Seymour? Porque a gente fala muito do William Seymour, fala muito da Rua Azusa. No entanto, logo no início, que começou o movimento na Rua Azusa com o William Seymour, o Parham, ele não concordou com aquele movimento, porque ele achou muito exagerado. E tinha também uma divergência entre eles com relação ao que era de fato o dom de línguas. William Seymour acreditava que o dom de línguas poderia ser línguas humanas ou poderia ser línguas desconhecidas. Já o Parham defendia a ideia que era somente línguas conhecidas, línguas humanas. Então tinha essa certa divergência entre eles. E também o movimento da Rua Azusa foi um movimento que foi muito além de simplesmente ensinar que o batismo com o Espírito Santo era uma segunda bênção. O Parham, ele falava assim, olha, você se converte, depois você vive a vida de santidade e você é batizado com o Espírito Santo. Então ele fazia essa divisão. O William Seymour também falava disso. Olha, você se converte, depois você é batizado com o Espírito Santo. Só que o movimento da Rua Azusa, ele buscou mais do poder de Deus, da atualidade dos dons espirituais. Então ali na Rua Azusa, né, no caso, na Missão Evangélica da Fé Apostólica, que era o nome da igreja, local que ele colocou lá para fazer os cultos, acontecia muitos milagres. Milagres extraordinários. Tem um documentário que eu assisti, que eu vou deixar na descrição do vídeo para você assistir também, que fala que teve um culto que a parede ficou cheia de muletas. Pessoas que chegavam lá, que não conseguiam andar, que dependiam de uma muleta, eram curadas. Tá? Então, assim, milagres extraordinários aconteceram. Então, no movimento da Rua Azusa foi algo que foi muito além de simplesmente ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo, mas acreditar no mover de Deus, no poder de Deus para os dias de hoje. E milagres aconteceram ali. E esses milagres atraíram mais pessoas, e essas pessoas chegavam lá, aprendiam sobre o batismo com o Espírito Santo e saíam para pregar o Evangelho, para fazer a obra. Então, assim, a obra missionária do movimento pentecostal foi algo extraordinário. É por isso que hoje os pentecostais pode-se dizer que eles são maioria.
pelo menos no Brasil, não sei fora do Brasil, mas eu acredito que no Brasil, quem sabe Estados Unidos, os crentes pentecostais são maioria e eles sempre marcam presença. Algo também que aconteceu logo no início no movimento pentecostal foi o protagonismo das mulheres, porque quem participou ali do movimento pentecostal de início não estava preocupado, né, se era homem ou se era mulher, o que a sociedade dizia acerca das mulheres. As mulheres profetizavam, elas oravam por cura, elas pregavam, elas ensinavam. Depois de um tempo, para que o movimento fosse aceito no meio evangélico, os pentecostais começaram a tirar um pouco mais assim a autoridade das mulheres, colocar as mulheres um pouco mais para o canto, para que fossem aceitos entre os evangélicos mais tradicionais. Mas as mulheres tiveram um papel muito importante no movimento pentecostal, lá na Rua Azusa. E isso é algo que a gente tem que destacar. Outra coisa também é a questão das pessoas negras. Os negros nos Estados Unidos eram excluídos da sociedade. Eles entravam pela porta do fundo do ônibus, eles sentavam em bancos diferentes, tinha um banco de negro e um banco de pessoas brancas. Eles iam para uma festa, para um local, para um evento, tinha que entrar pela porta do fundo. Enfim, eles eram discriminados oficialmente. A própria lei do país discriminava. Havia leis que proibiam casamentos de brancos com pretos. Então, assim, tinha algo que realmente, dentro da sociedade, era errado. Mas no movimento pentecostal, isso não foi levado em consideração. Dentro do movimento pentecostal, tinha brancos e negros juntos, falando em línguas e vendo o mover de Deus. Inclusive, William Seymour era negro. Então, isso aqui a gente tem que destacar. Houve também a inclusão dos latinos, porque, assim, quem não era dos Estados Unidos, era da América Latina, no caso, nós somos latinos, eram tidos como alguém de fora, estrangeiro, não tinha, assim, tantos benefícios. Mas lá no movimento pentecostal, eles participaram ativamente, inclusive de lá saiu muitos pregadores, inclusive na América Latina, o pentecostalismo ele se difundiu muito mais rápido do que nos Estados Unidos. Cresceu muito mais no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, assim, os latinos também foram muito importantes lá nos primórdios do pentecostalismo. A gente tem que destacar isso. Então, assim, foram muitas vitórias. Assim, a sociedade conquistou na época lá do movimento pentecostal. Bem, então, assim, a gente pode concluir que o movimento pentecostal ele trouxe muitos benefícios para a sociedade como um todo. É claro que, ainda devido a esses problemas de racismo na sociedade, houve uma divisão logo no início. Teve uma igreja, acho que era a Igreja de Deus em Cristo, se não me engano, esse era o nome da igreja, que ela foi um movimento pentecostal formado por pessoas brancas. E a Assembleia de Deus foi um movimento pentecostal formado por pessoas negras. Então eles ficaram divididos por muitos anos. Na década de 90, depois eles se reuniram, né, e resolveram, enfim, não apagar a história, mas escrever um novo capítulo. E eu acho que o entendimento dessa questão racial, foi um entendimento que a sociedade como um todo, enfim, foi adquirindo com o tempo. E hoje a gente tem que olhar para esse passado de divisão racial e ver isso como algo que foi um erro. Foi um erro cometido, a gente tem que pedir perdão para Deus por essas coisas erradas que aconteceram no passado, e hoje eliminar todo tipo de racismo que existe dentro da igreja. Então é muito importante nós falarmos desse tema, porque apesar de hoje ainda existir muito racismo, lá em 1906, na Rua Azusa, Deus já estava falando, isso não existe, não tem necessidade nenhuma desse tipo de divisão entre vocês, porque para mim todos são iguais. E falando sobre racismo, eu quero falar um pouco sobre a teologia do Paran. Só lembrando, o Paran foi o que veio antes do William Seymour, aqui praticamente o que iniciou realmente o movimento pentecostal. Mas ele tinha uma teologia muito estranha. Eu vou mostrar aqui alguns trechos do livro dele, que está em inglês. Eu vou fazer uma tradução simultânea aqui, e espero que todos possam compreender. Mas a ideia é nós compreendermos aqui o que é essa teologia dele. Como muitos dizem por aí que ele era racista, a gente tem que entender por que, né, que ele tinha esse pensamento. Enfim, isso aqui é algo extra da lição, um conteúdo a mais que eu quero falar, tá bom? Eu tenho aqui o PDF dos 2 livros dele, pelo menos 2 que falam algo muito estranho, tá? Esse aqui é Everlasting Gospel, que eu acho que é o Evangelho Eterno,
E esse outro aqui, cadê? A Voice Crying in the Wilderness. Uma voz que clama no deserto. Esse é o título desse outro livro dele. Eu vou colocar aqui o print de alguns trechos desses livros, só para a gente entender um pouco a teologia dele. Bem, vamos lá. Essas ideias aqui não foram inventadas por ele. Muitos teólogos na época debatiam isso e tudo mais, mas ele adotou essas ideias. O racismo dele é baseado na ideia de que aquelas tribos de Israel, as 10 tribos do norte que foram levadas para o cativeiro e não retornaram, elas formaram os povos modernos e alguns povos, no caso, ele cita aqui esses povos. Vamos entender quem são esses povos que foram formados pelas tribos de Israel que saíram e não voltaram. Por exemplo, os anglo-saxões. Anglo-saxão era um povo que depois se estabeleceu ali na Inglaterra. Então, segundo ele, os ingleses são descendentes dos filhos de Isaac. Isaquissons. Isaquissons, daí veio anglo-saxão. Isso que ele defende no livro dele. Então, os saxões conquistaram a Grã-Bretanha, né, e depois foram para os Estados Unidos. Aí tudo isso, segundo ele, tem a ver com as escrituras. Então, né, segundo ele, tanto os ingleses como os norte-americanos são descendentes dos filhos de Isaac, que no caso é o filho da promessa, tá? Tem a ver com as tribos de Israel. Aí ele diz assim, hoje os descendentes de Abraão são hindus, japoneses, os alemães e, no caso, os daneses. Danes é uma região ali esqueci o nome agora, fica bem no centro da Europa, tá? Uma região ali no centro da Europa, da Romênia, uma região da Romênia, tá? Que segundo ele é da tribo de Dan. Os escandinavos, que no caso são o pessoal lá da Finlândia, Noruega e tudo mais, os anglo-saxões, tá? E outras partes do mundo. Tá? E segundo ele, esse povo aqui, eles são descendentes diretos de Abraão. Então, as tribos do norte que foram levadas para o cativeiro e não voltaram, formaram esses povos. Então, os alemães, né, os finlandeses, os noruegueses, os ingleses, os norte-americanos, os japoneses, os hindus, são pessoas realmente de alto nível. Aí ele coloca assim, ó, essas nações, elas têm a capacidade de entender e experimentar a salvação, a verdade de salvação. Eu estou fazendo a tradução livre e rápida aqui, tá bom? Aí ele cita uma outra categoria de pessoas, os gentios, que são os russos, os gregos, os italianos. Aqui ele coloca High German, que são os altos alemães, e os Low German, que são os baixos alemães. Eu não sei se é uma referência à região, né? A região do norte e a região do sul, pode ser. Os franceses, os espanhóis e todos os seus descendentes são formalistas e incapazes de obter o conhecimento da verdade descoberta por Lutero, no caso Martinho Lutero, a justificação pela fé, né, e a verdade ensinada por Wesley, que é a santificação pela fé. Olha só, ele defendia a ideia de Lutero e de Wesley, justificação e santificação. Mas segundo eles, os russos, os gregos, italianos, os alemães, os franceses, os espanhóis e todos os seus descendentes são incapazes de compreender a mensagem de salvação. E entra aqui os latinos, que somos nós. Então, segundo eles, tem um povo que tem uma capacidade de entender o evangelho, tem um outro povo que não tem essa capacidade tão clara, e aí ele piora mais a situação. Ele fala assim, enquanto os pagãos, ou seja, os negros, os morenos, os vermelhos, que são os índios, os amarelos, mesmo com todo o esforço e zelo dos missionários, ainda não conseguiram deixar de ser pagãos, não têm a capacidade de compreender o evangelho. Então ele divide a humanidade em 3 categorias, uma categoria superior com a capacidade de entender o evangelho, e as outras 2 não têm tanta capacidade assim, a do meio não tem tanto, e a última, né, continua sendo pagão, mesmo ouvindo o evangelho. Aí ele coloca aqui que com a vinda de Cristo, né, ou seja, Cristo está para consumar tudo o que ele veio fazer, nós, que somos esses de baixa categoria, seremos dados a ele como herança. Tá? Isso é muito estranho, muito estranho. Tá? Aí ele coloca assim, ó, onde as tribos estão localizadas não pode ser determinado
de forma precisa, né? Aí ele fala com o caso da tribo de Dan, que é Danes, e ele diz que na Inglaterra estão lá o pessoal da tribo de Efraim, nos Estados Unidos a tribo de Manassés. E aí todas as profecias concernentes aos filhos de José se cumprem nessas duas nações. Ou seja, as profecias para os filhos de José, que é para Efraim e Manassés, se cumprem para Estados Unidos e Inglaterra. Muito estranho isso aqui. Então eles colocam os Estados Unidos e Inglaterra como superiores com relação, né, ao entendimento do Evangelho. E, enfim, isso é uma parte da teologia dele, que aí surge muitas ideias racistas, que coloca, né, o pessoal dos Estados Unidos, da Inglaterra, pessoas brancas, né, brancas, loiras, dos olhos azuis, como superiores, como pessoas que entendem do Evangelho, enquanto pessoas morenas, negras, índios, esses são excluídos e não têm entendimento, não têm a capacidade de compreender o Evangelho. Outra coisa muito estranha, que eu quero falar aqui rapidinho, é que quando ele lê a criação, a história da criação em Gênesis, que tem duas histórias da criação, ali em Gênesis, a gente vê que tem duas histórias separadas, ele entende que ali são duas criações diferentes. E numa criação, na primeira criação, Deus cria seres humanos. Deus cria o homem ali, tá certo, a Bíblia diz isso. Tá? Mas nós entendemos que é a mesma criação contada de duas formas diferentes, duas tradições diferentes, mas é a mesma criação. Mas ele diz que não, que na primeira criação foi criado um homem imortal, um homem que não pode morrer. E na segunda criação, que ele diz que é no oitavo dia, Deus criou Adão, a raça adâmica. Então, a diferença entre essas pessoas, que foi do dia sexto, e a raça adâmica, que foi no dia oitavo, tá? Eles foram criados para ter domínio e autoridade, enquanto a raça de Adão foi formada da terra e colocado no jardim. Então, uma raça que foi criada primeiro, foi criada ter domínio e autoridade, e a outra raça, a raça de Adão, para viver na terra e comandar a terra. Então, ele vai descrever aqui algumas coisas, tudo mais, vou avançar. E ele diz o seguinte: quando Caim matou seu irmão, ele foi para a terra de Nod, e lá ele casou-se. Segundo ele, Caim casou com uma mulher dessa outra raça, dos primeiros a serem criados. Olha só que maluquice. Tá? E o motivo de Deus enviar o dilúvio foi justamente para acabar, destruir essa primeira raça e a mistura entre eles. Ele vai citar Gênesis 6, né, os filhos dos homens, os filhos de Deus, ou seja, a mistura de duas raças, que era algo proibido por Deus, né, trouxe mais pecado. E Deus queria purificar a raça, ou seja, purificar a humanidade, destruir uma raça por completo e deixar uma outra raça viva, a raça de Adão. E Noé foi escolhido não pela graça de Deus, não é porque ele andava com Deus, era um homem justo, nada disso. Ele foi escolhido porque ele era perfeito, de uma geração perfeita. Ele coloca assim, um pedigree sem sangue misto, um descendente direto de Adão. Porque, segundo ele, a ideia era Deus preservar a raça adâmica, porque era dali que viria o Messias. A promessa do Messias veio da criação de Adão, da raça de Adão. E aí, por causa disso, Deus tinha que destruir a outra raça, mandou o dilúvio, e Noé era sangue puro. Como ele, isso aqui é a palavra dele, um pedigree sem sangue misturado. E ele condena também nesse livro a mistura de sangues entre pessoas pretas e pessoas brancas. Segundo eles, isso é um problema. Então, assim, essa teologia totalmente errada e totalmente sem fundamento, ela concordou com todo tipo de atrocidade que acontecia na época por causa, no caso, do racismo. Tá? E, segundo, né, os seus estudiosos, o pessoal que estuda sobre a vida dele, inclusive tem um PDF aqui que é bem interessante, eu vou mostrar esse PDF agora. Ele diz assim, ó, é um artigo sobre ele, tá? Um artigo sobre ele, esse aqui, ó. Fala sobre o movimento pentecostal e tudo mais, o avivamento. Tá? Esse artigo, aqui no final do artigo, ele cita, por exemplo, a relação dele com a Ku Klux Klan. Bem aqui, em 1927, Paran se sentiu confortável oferecer, né, acho que é praise, oração, para o trabalho da Ku Klux Klan e seus altos ideais para melhoramento aí da humanidade. A Ku Klux Klan
era um grupo extremista branco nos Estados Unidos que torturava negros, matava negros, aí considerava os brancos como superiores. Então ele tinha relação com a Ku Klux Klan. E aqui nesse artigo que ele cita esses livros, né, que o racismo dele vem dessa ideia de que os anglo-saxões, no caso o pessoal da Inglaterra, dos Estados Unidos também, são descendentes diretos de Abraão. Tá? Enfim, algo muito problemático, né? Algo que muito provavelmente, eu vou fazer uma conjectura aqui, muito provavelmente o Paran ele não teve tanto destaque assim nesse avivamento por causa dessa teologia dele, que apesar dele acreditar no batismo com o Espírito Santo, acreditar no dom de línguas e tudo mais, ele tinha essa teologia totalmente estranha, né? Uma teologia que não coaduna com as escrituras, há interpretações totalmente fora das escrituras, sem sentido e racista, de cunho racista, e talvez por castigo divino, não sei, né? Ele não, né? O seu movimento não foi um movimento que decolou, tá? E o movimento que decolou, que foi usado por Deus, foi o movimento de um negro. William Seymour era negro, e por causa desse negro, hoje, é claro que é Deus usando ele, mas por causa dele, hoje nós temos, né, o que chamamos de movimento pentecostal moderno, algo extraordinário, maravilhoso, e Deus tem múltiplas formas de operar. Então nós temos igrejas pentecostais hoje que são mais fervorosas, menos fervorosas, igrejas tradicionais. Deus tem suas múltiplas formas de operar. E cada pessoa vai ter um relacionamento diferente com Deus, mas tem que ser baseado nas Escrituras. Nós temos que olhar para as Escrituras e ver o que a Bíblia diz para a nossa vida, como nós devemos nos comportar, né, diante do que Ele ensina para nós, crendo no Evangelho. E aí não importa se você pertence a uma igreja pentecostal ou não pentecostal, isso não vem ao caso, desde que o seu relacionamento com Deus seja um relacionamento de fidelidade. Amém? Bem, vou encerrar aqui a aula, peço desculpas aí se ficou confuso alguma coisa, se eu fugi um pouco do tema, mas como eu falei, essa parte final aqui, eu ia realmente fugir um pouco, porque no primeiro vídeo eu falei que eu ia tratar dessa questão do racismo, e eu me senti meio que na obrigação de fazer isso, trazendo essa informação para você. É muita coisa, exige muita leitura, mas eu vou disponibilizar um material para você aprender mais, ler, estudar, assistir, enfim, fica à vontade, para tirar suas dúvidas também no nosso WhatsApp. A paz do Senhor, até a próxima aula.